Olá a todos, aqui é a professora Patrícia Vane Benfica e vamos trabalhar hoje com nulidade. Nulidade é uma sanção aplicada pelo juízo quando houver vícios nos atos processuais, de tal forma que aquele ato cause prejuízo às partes ou quando haja presunção legal de tal prejuízo. É também um vício que impossibilita que o ato processual produza seus efeitos. Não é, como aponta a corrente minoritária, efeito do descumprimento das disposições legais, mas sim uma decorrência de um vício que não permita que o ato realizado gere os efeitos que deveria ter gerado. Ora, gente, o tema não é pacífico na doutrina e este vídeo não tem o objetivo de aprofundar o tema nos mais variados pontos de divergência. Este vídeo servirá apenas como um resumo, objetivando facilitar com que os meus alunos de estágio supervisionado penal 2 possam entender um pouco mais de nulidade e, assim, elaborar de forma mais coerente preliminares nas peças de estágio. O rol de nulidades, data vendo algumas divergências, é exemplificativo e não exaustivo. Eu até posso considerar, né, até acho passível, seguir quem segue a corrente do Nestor Távora, que defende ser um rol taxativo, mas dentro de um sistema de nulidades ecléticos, onde, além do rol taxativo do 564, também existe um rol extensivo, né, que aumenta o 564, feito pelo judiciário através de suas decisões. Assim, as nulidades recairiam, né, sobre os atos processuais atípicos, podendo não estar lá no 564 do CPP. Ato atípico, que eu acabei de falar, é aquele realizado em discordância com as exigências legais e ou constitucionais. Ressalta-se que o artigo 563 é explícito em dizer que nem todos os atos processuais atípicos serão nulos. Gente, isso é o princípio do pars nullité sans grife. Mesmo um ato processual atípico pode ser eficaz, sendo que apenas quando declarado pelo judiciário sua nulidade é que se tornará sem eficácia e ineficaz. Diferente do ato inexistente, porque o ato inexistente ele não produz efeito de forma nenhuma, é como se ele não existisse. Os atos processuais penais, como escreve Nestor Távora, são constituídos de elementos internos e externos. Os elementos internos são o conteúdo do ato, a manifestação evolutiva intelectual de quem atua. Já os elementos externos ou formais são aqueles ligados à confirmação do ato diante das disposições abstratas que o regram. Então, caso concreto, na lei geral. Ou seja, os elementos permitem a observância do devido processo legal, garantindo uma efetiva participação das partes e a ausência, né, graças a Deus, de arbitrariedades judiciárias. Ou tentam, pelo menos. Os elementos externos são divididos em essenciais, estruturais e acidentais. Para alguns, os elementos essenciais, aqueles insubstituíveis para o devido processo legal, geram nulidade absoluta, enquanto os acidentais gerariam a nulidade relativa, aquela que necessita da prova do prejuízo para ser declarada. Seguindo a posição de Grinover, Scarance e Gomes Filho, nulidade absoluta é aquela onde a gravidade do ato viciado é flagrante e manifesta o prejuízo que sua permanência acarreta para a efetividade do contraditório ou para a justiça da decisão, atingindo, gente, o próprio interesse público. Já a nulidade relativa é a desconformidade que gera prejuízo para a parte. Para os autores, atos que desatentem as prescrições legais, mas não comprometam os seus objetivos, então continuam gerando seus efeitos, são meros atos irregulares. Ressalta-se que, por força do princípio da conservação dos atos processuais previsto no artigo 567 do CPP, a incompetência de juízo anula somente os atos decisórios. A conservação está ligada ao princípio da convalidade dos atos processuais, que decorre também, por si mesmo, dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
Como pode ser observado pelo 568 do CPP, onde a ideia é a preservação do ato viciado através da sua ratificação ou do suprimento do defeito. O artigo 565 do CPP vai consagrar o princípio de que não é dado a alguém se beneficiar da própria torpeza, bem como a ideia de que a nulidade só pode ser declarada se a parte tiver interesse nisso, se isso for bom para a parte. O princípio da instrumentalidade das formas trabalha com a ideia que a nulidade não deve ser declarada quando o ato praticado sobre outra forma, tiver atingido sua finalidade ou não tenha influído, não tenha influenciado na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, verdade real. Lembram desse conceito? Então, bem, no direito civil contratual, nossa, vai ter de falar direito civil aqui, professora? Lá tem uma aplicação do princípio do Duty of Mitigate Loss, que está sendo usado esse princípio pelo STJ e de forma indireta, meio implícita pelo STF no processo penal. Nesse princípio fala que cabe à parte tentar diminuir, mitigar o próprio prejuízo causado pelo ato atípico. Então, eu, parte, tenho que mitigar o próprio prejuízo que eu estou sofrendo, decorrência da boa-fé. Quanto ao momento da arguição, as nulidades absolutas podem ser arguídas a qualquer momento, inclusive por ser de ordem pública, podem ser declaradas pelo juiz de ofício. Já as nulidades relativas devem ser arguídas no primeiro momento em que a parte tiver a oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. Ao declarar a nulidade, o juiz irá também declarar os efeitos dela, podendo ou não, e gente, isso é controverso na doutrina, então não me matem, incidir sobre todos os atos subsequentes. Então, nem sempre um ato anulará todo o processo pela frente, só quando for decorrente dele. Nulidades mais recorrentes. Olha, cai mais na prova da ordem, é mais utilizado na prova. 1. Falta ou ausência de defesa. Se vocês derem uma olhada na súmula 523, no enunciado 523 da súmula do STF sobre o tema, e é interessante que se tem súmula é mais usado na prova da ordem, no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Um exemplo que gera nulidade absoluta é quando é nomeado um único advogado, um único defensor para mais de um réu e entre as defesas são conflitantes. Então, um está acusando o outro, por exemplo. Então, não tem jeito. Por outro lado, nem sempre o conflito entre defesa técnica e autodefesa, que é a própria defesa do réu, gerará nulidade absoluta. Olhem o enunciado 705 da súmula do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então, não gera nulidade, continua a aceitar o processo de conhecimento. 2. Segundo, incompetência, 564.1 do CPP. Será absoluta quando dizer respeito à competência ratione matéria e pessoa, e relativa quando dizer a competência territorial, que é a LOCE. Isso está junto com o artigo 567 do CPP. Terceira nulidade que pode ocorrer são as incompatibilidades, então suspeição, impedimento, suborno, estas geram nulidade absoluta. Outra, a denúncia ou a queixa serem ineptas. Então, você tem o artigo 41 do CPP que te fala como você tem que fazer a peça inicial. E se essa peça inicial não tiver correta, ela deve ser rejeitada conforme 3951. Se o juiz não rejeita, gera nulidade. 5. É o caso da nulidade de falta de intervenção do MP em todos os termos da ação penal por ele intentada. E nasquelas em que ele intentou, naquelas que ela não intentou, que foi intentado pela parte ofendida, quando era ação penal pública, mas foi através de ação penal privada subsidiária da pública. 564.3d do CPP. Nas ações penais subsidiárias da pública, essa nulidade será relativa e ela pode ser sanada se seguir as regras lá do 572 do CPP. Outra, a ausência ou defeito de citação e do interrogatório do réu.
A ausência ou defeito, por mais que seja absoluta, é meio que pacificado na doutrina que estará sanada com o comparecimento do réu. O interrogatório, gente, ele deve ser o último ato da audiência, inclusive nos procedimentos especiais. Então, deve ser aplicado isso aos procedimentos especiais. E foi uma decisão do STF no processo militar e também deve ser aplicado, por consequência, ao rito de drogas. 7. Continuando aí por unidade de comunicação, a gente tem lá no 5643 as alíneas E e G. E aí eu trago algumas súmulas em relação a isso, eu tenho que te falar algumas súmulas em relação a isso, que é a súmula 351 do STF, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Então, se o juiz de Minas Gerais está fazendo um processo, né, está tomando conta de um processo em Minas Gerais, e tem um réu preso em Minas Gerais, ele não pode estar por edital, tem que estar pessoalmente. O advogado, ele deve ser intimado das decisões, senão acontece o cerceamento de defesa, né? O advogado deve ser intimado da oitiva das partes por precatória. E aí tem uma súmula, que é a 155 do STF, mas essa nulidade pelo STF é relativa. Então lá fala, é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação de expedição de precatória para a inquirição de testemunha. Pensando, o réu citado por edital, aquele revel, tem que suspender o processo, tá? 366 do CPP, resguardada a produção antecipada de provas. E na execução, no processo de execução, é obrigatória a oitiva do MP e da defesa antes de qualquer punição, antes de aplicação de qualquer falta disciplinar grave, média ou leve. Mais uma, a oitava. Nulidade por falta de fundamentação da decisão. E essa, gente, olha, faz um asterisco gigante nisso, porque pode cair a novidade. Não é novidade a nulidade, mas tem um inciso novo no 564. Então, a nossa sentença é formada por relatório, fundamentação e decisão. Na fundamentação, é possível compreender o pensamento do julgador. E o artigo 93, ele vai falar isso, né? E vai combinar com o 564, inciso 5º agora, que é uma mudança legislativa de 2019, para dizer que é obrigatório. No juizado, tomem cuidado, dispensa-se o relatório. Nono, inexistência do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígio, 158 do CPP. Sem o exame, a denúncia nem deveria ter sido recebida, né? A doutrina clássica já fala isso. Agora, para a doutrina moderna, pode receber, mas não pode condenar. E olha, essa doutrina moderna é a majoritária hoje em dia. E por que isso vai influenciar os pedidos? Pela doutrina clássica, na resposta à acusação, deveria ser requerida nulidade ab início. Agora, para a corrente majoritária que diz que pode aceitar, nas alegações finais deve ser requerido a absolvição por falta de prova. Então, tomem cuidado com essa corrente, mas eu usaria como nulidade numa peça da prova da ordem em si e como absolvição mais para frente. Outra nulidade, o desarquivamento do inquérito policial sem novas provas. Súmula, enunciado 524 da súmula do STF. O arquivamento do inquérito policial fará coisa julgada se o fundamento for a atipicidade. Quanto à dosimetria da pena, outro tipo de nulidade. Existem divergências, existem 3 correntes sobre isso. A primeira corrente fala que a sentença seria nula, pois todo ato é indivisível. A segunda, que é a majoritária, tá? A sentença é nula apenas no capítulo da fixação da pena, que deverá ser refeito. O resto tá valendo. E 3, apenas a parte irregular deveria ser afastada. Mais uma, 12ª. Desobediência do artigo 384 do CPP. Lembrando 384, mutatio libelli, fato criminoso diverso da inicial, novos fatos, tem que aditar a denúncia em 5 dias. Outra nulidade, 13ª, ausência do réu preso na audiência de instrução. Isso vai contra a ampla defesa, artigo 5º, né, da Constituição Federal. 14ª, Deus, desculpa. Descumprimento das fases processuais necessárias devido ao processo legal, artigo 5º também. Então, exemplo, na lei de drogas que eu falei, você tem lá um procedimento específico, que é a defesa prévia. A ausência pode levar à nulidade. Reformácio impégios também leva à nulidade. Desrespeito ao contraditório leva à nulidade. Não proposta de suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, gera nulidade.
E tem algumas nulidades que são relacionadas ao procedimento do júri, tá? Que é o 564.3 e F, G, H, I, J, K e algumas súmulas. Então, olha, só para vocês verem, súmula 156 do STF é a absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta do quesito obrigatório. Súmula 160 é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Mais uma, a 162, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Gente, existem várias súmulas e vocês têm que gravar e vocês têm que riscar no código de vocês essas súmulas, tá? Coloquem um marca-texto só para súmulas de processo penal. Súmula 206. É nulo o julgamento ulterior pelo júri, com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior no mesmo processo. Olha, ainda tem mais algumas, tá? Eu vou falar rapidinho delas e aí a gente já termina essa videoaula. Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Súmula 366. Gente, só para lembrar, é enunciado 366 da súmula, né? Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou a queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Súmula 431. É nulo o julgamento do recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus, tá? Então, risquem esse salvo em habeas corpus, é importante. Súmula 564. A ausência de fundamentação do despacho de recebimento da denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória. Súmula 704 não viola as garantias do juízo natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo de corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Gente, tá acabando, só mais acho que 2 súmulas. Súmula 706 é relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. A súmula 707 constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Olha, não dá para ir para a prova sem riscar essas súmulas, tá? A segunda vez que estou falando isso é porque é realmente importante. Súmula 708 do STF. É nulo o julgamento da apelação se após a manifestação dos autos de renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outra. E essa já caiu na prova da ordem. Então essa você risca e faz um asterisco gigante. Súmula 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que proveu recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento desta. E acho que essa é a última mesmo, tá? Que eu coloquei aqui na folhinha, que tá atrás, né? Que eu tô lendo, porque eu não decorei isso tudo. Súmula 712. É nula a decisão que determina o desaforamento do processo de competência do júri sem a audiência da defesa. Gente, essas são as súmulas do STF. Lembrando, enunciados do STF enunciados da súmula do STF. Só que tem uma súmula vinculante, tá? Que é a súmula vinculante 11, que também já caiu na prova da ordem. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, súmula vinculante 11 já caiu também na prova, é importante, e já caiu tanto nas questões quanto na prova em si. Bem, agradeço a todos, espero que esse vídeo de 20 minutinhos tenha lhe ajudado a entender a matéria de nulidade e conseguir fazer bem feitas as nossas preliminares. Obrigada, beijos, fiquem seguros.